Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial, baseada no Salmo 94, ou 95, dependendo da sua versão da Bíblia. Esse salmo é um convite ao louvor e à obediência a Deus, que é o nosso Criador, Pastor e Rei. Antes de entrarmos na leitura e na reflexão do salmo, eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares. Assim você me ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas e também me incentiva a continuar produzindo conteúdos edificantes para você. Muito obrigado pela sua colaboração. E agora, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 94, ou 95, e vamos ler juntos os versículos de 1 a 3 e de 6 a 9. Acompanhe comigo. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Que salmo maravilhoso, não é mesmo? Esse salmo foi escrito por um autor desconhecido, mas que certamente era um judeu que tinha uma profunda experiência com Deus. Ele escreveu esse salmo para celebrar a bondade e a fidelidade de Deus, que é o seu Criador, Pastor e Rei, e para exortar o seu povo a ouvir a sua voz e a obedecer aos seus mandamentos, para não incorrer na sua ira e no seu juízo. O salmo começa com uma exortação a exultar de alegria no Senhor, a aclamar o rochedo que nos salva, a caminhar com louvores e com cantos de alegria. Essa é a atitude que todo cristão deve ter diante de Deus, que é a fonte da nossa vida, da nossa salvação, da nossa alegria. Nós devemos louvar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Nós devemos louvar a Deus com sinceridade, com humildade, com fervor, com ousadia, com liberdade, com unidade. Nós devemos louvar a Deus com o auxílio do Espírito Santo, que nos enche, que nos unge, que nos inspira, que nos capacita, que nos revela, que nos glorifica. Mas não basta louvar a Deus com os lábios, nós devemos também adorar a Deus com a vida. Por isso, o salmista nos convida a adorar e prostrar-nos por terra, e ajoelhar-nos ante o Deus que nos criou. Adorar a Deus significa reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, a sua soberania, a sua autoridade, a sua santidade, a sua glória. Adorar a Deus significa render-se a Ele, submeter-se a Ele, entregar-se a Ele, consagrar-se a Ele, servir-lhe a Ele, viver para Ele. Adorar a Deus significa amá-lo acima de todas as coisas, buscar a sua vontade, obedecer aos seus mandamentos, seguir os seus caminhos, honrar o seu nome, glorificar o seu reino. E tudo isso nós devemos fazer porque Ele é o nosso Deus, o nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Essa é a relação que Deus estabeleceu conosco, uma relação de amor, de cuidado, de proteção, de provisão, de orientação, de comunhão. Deus nos escolheu, nos chamou, nos salvou, nos transformou, nos adotou, nos abençoou. Deus nos conhece, nos ouve, nos fala, nos guia, nos sustenta, nos guarda. Deus nos ama, nos perdoa, nos cura, nos liberta, nos restaura, nos renova. Mas essa relação também implica em responsabilidade, em compromisso, em fidelidade, em lealdade, em obediência, em reverência. Por isso, o salmista nos adverte para não fecharmos os nossos corações, como fizeram os nossos pais no deserto, que provocaram a ira de Deus, apesar de terem visto as suas obras. Ele nos lembra do episódio de Meriba e Massa, que foram os nomes dados aos lugares onde o povo de Israel murmurou contra Deus e contra Moisés,
por causa da falta de água. Eles duvidaram do poder e da presença de Deus, e colocaram Deus à prova, exigindo um sinal. Eles foram ingratos, rebeldes, infiéis, desobedientes, e por isso sofreram as consequências do seu pecado. O salmista nos ensina a ouvir hoje a voz de Deus, e não endurecer os nossos corações. Ouvir a voz de Deus significa estar atento, estar sensível, estar receptivo, estar disposto, estar pronto, estar obediente. Ouvir a voz de Deus significa ler a sua palavra, orar ao seu nome, meditar em seu amor, louvar a sua glória, seguir o seu espírito, fazer a sua vontade. Ouvir a voz de Deus significa receber a sua graça, a sua paz, a sua sabedoria, a sua direção, a sua correção, a sua bênção. Não endurecer os nossos corações significa não resistir, não rejeitar, não desprezar, não ignorar, não desobedecer, não se rebelar. Não endurecer os nossos corações significa não se deixar levar pelas paixões, pelas tentações, pelas ilusões, pelas mentiras, pelas ciladas, pelas opressões do mundo. Não endurecer os nossos corações significa não se conformar, não se acomodar, não se desviar, não se afastar, não se esfriar, não se perder. Meus irmãos e irmãs, vocês conseguem entender a grandeza desse convite? Você consegue perceber a urgência desse alerta? Você consegue imaginar a alegria desse louvor? Deus, em sua infinita bondade e fidelidade, nos convida a exultar de alegria no Senhor, a aclamar o rochedo que nos salva, a adorar e prostrar-nos por terra, e ajoelhar-nos ante o Deus que nos criou. Deus, em sua infinita justiça e santidade, nos adverte para não fecharmos os nossos corações. Como podemos viver de acordo com esse salmo, que nos convida ao louvor e à obediência a Deus, que é o nosso Criador, Pastor e Rei? Como podemos exultar de alegria no Senhor, aclamar o rochedo que nos salva, adorar e prostrar-nos por terra, e ajoelhar-nos ante o Deus que nos criou? Como podemos ouvir hoje a voz de Deus, e não fechar os nossos corações, como fizeram os nossos pais no deserto, que provocaram a ira de Deus, apesar de terem visto as suas obras? Eu quero sugerir a vocês 3 passos simples, mas poderosos, que podem nos ajudar a viver esse salmo em nosso dia a dia. São eles: reconhecer quem Deus é e quem nós somos. O primeiro passo é reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Deus é o nosso Criador, o nosso Pastor, o nosso Rei. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é o rochedo que nos salva, que nos sustenta, que nos protege, que nos fortalece. Ele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus santo, o Deus amoroso, o Deus fiel. Nós somos o seu povo, o seu rebanho, as suas ovelhas. Nós somos a sua criação, a sua propriedade, a sua herança. Nós somos os seus filhos, os seus amigos, os seus servos, os seus adoradores. Reconhecer quem Deus é e quem nós somos nos leva a ter uma atitude de gratidão, de humildade, de respeito, de reverência, de dependência, de confiança em Deus. Expressar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. O segundo passo é expressar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Nós devemos louvar a Deus com os nossos lábios, com as nossas palavras, com os nossos cânticos, com os nossos hinos, com os nossos salmos, com os nossos testemunhos. Nós devemos louvar a Deus com a nossa vida, com as nossas obras, com os nossos frutos, com os nossos dons, com os nossos serviços, com os nossos sacrifícios. Nós devemos adorar a Deus com o nosso corpo, com o nosso gesto, com o nosso olhar, com o nosso sorriso, com o nosso abraço, com o nosso beijo. Nós devemos adorar a Deus com o nosso espírito, com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma, com a nossa força, com o nosso amor. Expressar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus nos leva a ter uma atitude de alegria, de entusiasmo, de fervor, de ousadia, de liberdade, de unidade em Deus. Ouvir e obedecer à voz de Deus. O terceiro passo é ouvir e obedecer à voz de Deus. Nós devemos ouvir a voz de Deus na sua palavra, na sua revelação, na sua inspiração, na sua correção, na sua direção, na sua promessa. Nós devemos ouvir a voz de Deus no seu espírito, no seu sopro, no seu fogo,
no seu vento, no seu som, no seu silêncio. Nós devemos ouvir a voz de Deus na sua criação, na sua beleza, na sua grandeza, na sua diversidade, na sua harmonia, na sua ordem. Nós devemos obedecer à voz de Deus nos seus mandamentos, nos seus princípios, nos seus valores, nos seus conselhos, nos seus exemplos, nos seus ensinos. Nós devemos obedecer à voz de Deus na sua vontade, no seu propósito, no seu plano, na sua missão, no seu chamado, no seu reino. Ouvir e obedecer à voz de Deus nos leva a ter uma atitude de fé, de esperança, de amor, de paz, de justiça, de santidade em Deus. Meus irmãos e irmãs, esses são os 3 passos que eu quero compartilhar com vocês hoje, baseados no Salmo 94, ou 95, que nos convida ao louvor e à obediência a Deus, que é o nosso Criador, Pastor e Rei. Eu quero desafiar vocês a colocarem em prática esses passos em suas vidas, e a experimentarem a diferença que eles podem fazer. Eu quero encorajar vocês a exultarem de alegria no Senhor, a aclamarem o rochedo que os salva, a adorarem e prostrarem-se por terra, e a ajoelharem-se ante o Deus que os criou. Eu quero exortar vocês a ouvirem hoje a voz de Deus, e não fecharem os seus corações, como fizeram os seus pais no deserto, que provocaram a ira de Deus, apesar de terem visto as suas obras. Eu quero terminar esse vídeo com uma oração, para que Deus nos ajude a viver esse salmo em nosso dia a dia. Ore comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós te louvamos e te adoramos, porque tu és o nosso Deus, o nosso pastor, o nosso Rei. Nós te agradecemos por teres nos criado, por teres nos amado, por teres nos salvado, por teres nos chamado, por teres nos enviado. Nós te reconhecemos como o Senhor de tudo e de todos, como o rochedo que nos salva, como o Deus vivo, verdadeiro, santo, amoroso, fiel. Pai nosso, que estás nos céus, venha o teu reino. Nós te pedimos que o teu reino se estenda por todo o mundo, que o teu evangelho alcance todas as nações, que o teu nome seja glorificado em todos os povos. Nós te pedimos que o teu reino traga salvação, libertação, cura, restauração, reconciliação, renovação. Nós te pedimos que o teu reino vença as trevas, o pecado, o mal, a morte, o diabo. Pai nosso, que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Nós te entregamos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso dinheiro, o nosso ministério. Nós te entregamos a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas, os nossos inimigos. Nós te entregamos a nossa nação, o nosso continente, o nosso planeta, a nossa geração, a nossa história. Pai nosso, que estás nos céus, perdoa-nos as nossas ofensas. Nós confessamos que somos pecadores, que erramos, que falhamos, que desobedecemos, que te entristecemos. Nós confessamos que precisamos da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, da tua restauração, da tua cura. Pai nosso, que estás nos céus, livra-nos do mal. Nós reconhecemos que vivemos em um mundo caído, que enfrentamos muitas tentações, que sofremos muitas perseguições, que temos muitos inimigos, que há muitos perigos. Nós reconhecemos que precisamos da tua proteção, da tua provisão, da tua direção, da tua libertação, da tua vitória. Pai nosso, que estás nos céus, a ti seja o louvor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te amamos. Nós te louvamos pela tua fidelidade, pela tua justiça, pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua glória. Pai nosso, que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos e irmãs, eu espero que essa oração tenha tocado seu coração, e que você tenha sentido a presença de Deus em sua vida. Eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua fé, e que você tenha aprendido mais sobre o louvor e a obediência a Deus, que se expressam no Salmo 94, ou 95. Eu espero que esse salmo tenha inspirado o seu louvor, e que você tenha cantado com alegria as maravilhas de Deus. Eu quero encerrar esse vídeo com uma bênção para você, que está me assistindo. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado, e que você volte a assistir os meus próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Amém.